Existe um tipo de pessoa que o dinheiro simplesmente parece perseguir. Ela não grita sobre suas conquistas, não ostenta o que tem, não implora por oportunidades, mas de alguma forma a riqueza flui em sua direção como se fosse atraída por uma força invisível. Enquanto isso, a grande maioria corre desesperadamente atrás do dinheiro, trabalha até o esgotamento, faz barulho para ser notada e, mesmo assim, continua no mesmo lugar. Já parou para se perguntar por que isso acontece? Os estoicos da antiguidade já tinham decifrado esse mistério há mais de 2000 anos. Sêneca, que acumulou uma fortuna equivalente a bilhões de dólares atuais, não construiu sua riqueza gritando para o mundo. Construiu em silêncio. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do planeta, não ostentava seus tesouros. Vivia com simplicidade enquanto governava a maior economia da Terra. Epicteto, que começou a vida como escravo, sem possuir absolutamente nada, tornou-se tão rico em sabedoria que reis e senadores viajavam quilômetros para ouvi-lo. O que esses três homens tinham em comum? Hábitos silenciosos que funcionavam como ímãs para a prosperidade. Não eram rituais místicos nem fórmulas secretas. Eram práticas diárias, discretas e consistentes que transformavam a mente numa máquina de atrair abundância. Enquanto o mundo ao redor fazia barulho e perseguia dinheiro com desespero, eles simplesmente praticavam esses hábitos. E a riqueza chegava como consequência natural. Pense numa árvore frutífera plantada em solo fértil. Ela não corre atrás dos frutos. Não faz barulho para chamar atenção, não implora pela chuva, simplesmente aprofunda suas raízes em silêncio, dia após dia, sem que ninguém perceba. E quando os frutos aparecem, parecem surgir do nada, mas na verdade são o resultado de meses e anos de crescimento invisível. Esse é exatamente o processo que vou revelar a você hoje. A verdade é que a riqueza não é atraída pelo barulho. É atraída pelo tipo de pessoa que você se torna quando ninguém está olhando, pelas decisões que toma no silêncio da sua rotina, pelos hábitos que pratica sem precisar de plateia, pela disciplina que mantém mesmo quando ninguém está cobrando. Os estoicos chamavam isso de prática silenciosa da virtude, e era o alicerce de toda prosperidade duradoura. Hoje, vou compartilhar com você 10 hábitos estoicos que atraem riqueza silenciosamente. Não são dicas financeiras comuns que você encontra em qualquer vídeo. São práticas profundas e ancestrais que transformam quem você é por dentro. E quando isso acontece, o que está fora não tem escolha senão se transformar também. Cada hábito vai te mostrar como construir uma prosperidade que não precisa de aplausos para existir e não depende de sorte para crescer. Antes de mergulharmos nessa sabedoria transformadora, preciso que faça algo. Aperte o botão de curtir agora mesmo. Isso me mostra que você está pronto para atrair riqueza de forma silenciosa e poderosa. Se isso faz sentido para você, digite nos comentários para gravar no seu coração. A riqueza me encontra em silêncio. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se neste canal porque estamos construindo juntos uma jornada de sabedoria e prosperidade. E por favor, assista até o final. O último hábito é o mais poderoso de todos. Número 1. Acordar antes do mundo. Existe algo extraordinário que acontece nas primeiras horas da manhã, quando o mundo ainda dorme e o silêncio domina tudo. É nesse intervalo sagrado entre a escuridão e a luz do dia que os estoicos plantavam as sementes da sua prosperidade, não com barulho, não com pressa, mas com uma quietude disciplinada que a maioria nunca experimentará. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de Roma, acordava antes de todos no palácio. Enquanto os senadores dormiam em camas luxuosas e soldados descansavam nos quartéis, o imperador já estava sentado em silêncio, escrevendo suas reflexões. Ele registrou:
Ao amanhecer, quando tiver dificuldade em se levantar, diga a si mesmo: eu tenho que ir cumprir meu papel como ser humano. Para ele, o amanhecer não era apenas o início de mais um dia. Era uma oportunidade silenciosa de se preparar mentalmente para criar, decidir e prosperar. A maioria das pessoas começa o dia já em desvantagem. Acorda no último minuto possível, pega o celular antes mesmo de abrir os olhos e deixa que notificações, mensagens e problemas dos outros invadam sua mente ainda vulnerável. Aos 5 minutos do dia, já entregaram o controle da sua manhã para o mundo exterior e passam o restante das horas tentando recuperar uma paz que nunca tiveram chance de construir. Mas quem acorda antes do mundo faz algo radicalmente diferente. Assume o controle das primeiras horas enquanto não há distrações, cobranças nem interferências. Usa esse silêncio matinal para pensar com clareza, definir prioridades e alinhar suas ações com seus objetivos. Essa prática silenciosa produz um efeito cascata que se espalha por todo o dia. Decisões melhores, mais foco, menos ansiedade, mais produtividade. E tudo isso, ao longo dos meses e anos, se traduz em prosperidade concreta. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. As horas da manhã que a maioria desperdiça são justamente as mais valiosas. O cérebro está descansado, a força de vontade está no pico. O mundo não está exigindo nada de você. Usar essas horas em silêncio para investir em si mesmo, lendo, planejando, refletindo, criando, é plantar sementes de riqueza que vão germinar inevitavelmente. Não é coincidência que praticamente todos os grandes construtores de riqueza da história eram madrugadores silenciosos. Não acordavam cedo para fazer barulho. Acordavam cedo para ganhar vantagem sobre o mundo enquanto ele ainda roncava. E essa vantagem diária, acumulada ao longo de anos, é o que separa quem persegue a riqueza de quem é encontrado por ela. A partir de amanhã, acorde 30 minutos antes do seu horário habitual. Não pegue o celular, não ligue a televisão. Sente-se em silêncio e dedique esses minutos a algo que te aproxime dos seus objetivos. Leia uma página, escreva seus pensamentos, planeje seu dia com intenção. Faça isso em segredo, sem contar para ninguém. Porque a riqueza silenciosa começa com manhãs silenciosas. Deixe nos comentários se esse hábito ressoou. Eu acordo antes do mundo para construir o meu. Número 2. Estudar o que ninguém estuda. Enquanto a maioria das pessoas consome conteúdo que entretém, os estoicos consumiam conhecimento que transforma. Existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. E essa diferença, praticada silenciosamente ao longo do tempo, cria um abismo financeiro entre quem estuda com propósito e quem apenas se distrai. Epicteto, mesmo vivendo na condição de escravo, dedicava cada momento livre ao aprendizado. Não estudava para impressionar ninguém. Não exibia seus conhecimentos em rodas de conversa. Estudava em silêncio, com fome, com disciplina. E esse hábito silencioso o transformou de propriedade de outro homem em um dos pensadores mais influentes de todos os tempos. Ele ensinou: somente os instruídos são verdadeiramente livres. Mas poderia ter acrescentado: somente os instruídos são verdadeiramente ricos. A maioria das pessoas gasta horas consumindo o mesmo tipo de conteúdo que todo mundo consome. As mesmas notícias, os mesmos vídeos virais, os mesmos assuntos superficiais. E depois se pergunta por que seus resultados financeiros são iguais aos de todo mundo. A resposta é óbvia. Se você consome o que a maioria consome, vai pensar como a maioria pensa. E se pensa como a maioria, vai ganhar como a maioria ganha. Mas existe um hábito silencioso que separa os verdadeiramente prósperos de todo o resto: estudar o que ninguém estuda.
livros que a maioria ignora, habilidades que poucos dominam, conhecimentos que não são populares, mas são extremamente valiosos. Enquanto o mundo se entretém, o estudioso silencioso acumula um capital intelectual que nenhuma crise pode roubar e nenhum mercado pode desvalorizar. Sêneca dedicava horas diárias à leitura e ao estudo, não apenas de filosofia, mas de negócios, política, natureza humana e administração. Esse conhecimento diversificado era sua vantagem competitiva silenciosa. Enquanto seus rivais políticos gastavam tempo em banquetes e entretenimentos, ele acumulava sabedoria que depois convertia em decisões superiores. E decisões superiores produzem resultados financeiros superiores. Marco Aurélio estudava filosofia diariamente, mesmo durante campanhas militares. Carregava livros para os campos de batalha, lia à luz de velas depois de dias exaustivos de governança. Esse hábito silencioso moldou sua capacidade de pensar com clareza em momentos de caos, uma habilidade que vale mais do que qualquer quantidade de dinheiro. O conhecimento que você acumula em silêncio é o investimento com maior retorno que existe. Cada livro lido, cada habilidade aprendida, cada área de conhecimento explorada se transforma em uma lente nova para enxergar oportunidades que os outros não veem. E oportunidades que só você enxerga são as mais lucrativas que existem. Faça isso hoje. Substitua 30 minutos de entretenimento por 30 minutos de estudo intencional. Leia sobre algo que pode aumentar seu valor como pessoa e profissional. Aprenda uma habilidade que poucos dominam e faça isso em silêncio, sem postar sobre, sem contar para ninguém. Deixe que o conhecimento trabalhe por você nos bastidores. Número 3. Gastar menos do que aparenta poder gastar. Este é talvez o hábito mais contraintuitivo e mais poderoso para atrair riqueza silenciosamente. Numa sociedade que mede valor pelo que você exibe, os estoicos faziam exatamente o oposto. Quanto mais podiam gastar, menos gastavam. E esse hábito silencioso era o motor oculto que multiplicava suas fortunas, enquanto os gastadores ao redor se afundavam em dívidas disfarçadas de sucesso. Marco Aurélio tinha acesso a todos os luxos imagináveis do mundo antigo. Poderia vestir-se com as roupas mais caras, comer as refeições mais extravagantes e decorar seus palácios com os objetos mais raros. Mas escolhia a simplicidade. Escreveu: "Muito pouco é necessário para se ter uma vida feliz. Está tudo dentro de você, na sua forma de pensar." Essa não era uma frase filosófica vazia. Era o princípio que guiava cada decisão financeira que ele tomava. Observe o padrão que domina a sociedade atual. As pessoas ganham mais e imediatamente gastam mais. Recebem um aumento e compram um carro melhor. Conseguem um bônus e trocam de apartamento. Fazem uma venda grande e renovam o guarda-roupa inteiro. E no final de cada mês, apesar de ganharem mais do que antes, continuam sem nada guardado. É a esteira do consumo. Você corre cada vez mais rápido e permanece exatamente no mesmo lugar. Os estoicos quebravam esse ciclo com um hábito devastadoramente simples: manter o mesmo padrão de vida, mesmo quando os ganhos aumentavam. A diferença entre o que ganhavam e o que gastavam não era exibida, era investida, em silêncio, sem ostentação, sem que ninguém soubesse. E essa diferença silenciosa, acumulada ao longo do tempo, é o que constrói fortunas reais. Sêneca praticava o que chamava de pobreza voluntária, períodos em que vivia deliberadamente abaixo das suas possibilidades. Comia alimentos simples, vestia roupas comuns e dormia sem luxo. Não como punição, mas como treinamento. Ele queria provar a si mesmo que sua felicidade não dependia do padrão de consumo. E ao fazer isso, liberava enormes quantias que seus contemporâneos desperdiçavam em aparências. A beleza desse hábito
é que ele funciona em silêncio total. Ninguém precisa saber que você ganha mais do que aparenta. Ninguém precisa saber que seu estilo de vida é uma fração do que poderia ser. Ninguém precisa saber que enquanto eles exibem riqueza, você está construindo riqueza. Essa é a diferença entre parecer rico e ser rico. E os estoicos sempre escolhiam ser. Comece hoje. Na próxima vez que sua renda aumentar, resista ao impulso de aumentar seus gastos na mesma proporção. Guarde a diferença. Invista a diferença. Faça isso em silêncio. E observe como, com o passar dos meses, uma reserva silenciosa começa a crescer. Uma reserva que te dá liberdade, segurança e opções que os gastadores barulhentos jamais terão. Comente se esse hábito te impactou. Eu construo riqueza em silêncio, enquanto outros exibem pobreza em público. Número 4. Falar menos sobre o que você vai fazer. Este hábito está diretamente conectado a uma das leis mais poderosas do silêncio estoico. A maioria das pessoas tem uma compulsão quase incontrolável de anunciar seus planos financeiros para o mundo. Vão abrir um negócio e contam para todos antes mesmo de registrar o nome. Vão investir em algo e pedem opinião para quem nunca investiu. Vão mudar de carreira e fazem uma publicação nas redes sociais antes de enviar o primeiro currículo. Os estoicos consideravam esse hábito um dos maiores sabotadores da prosperidade. Sêneca construiu uma das maiores fortunas de Roma sem alardes. Seus investimentos eram discretos, suas estratégias eram sigilosas e seus movimentos financeiros eram conhecidos apenas por ele e seus conselheiros mais próximos. Quando seus concorrentes percebiam o que havia acontecido, já era tarde demais para reagir. Ele escreveu: "O verdadeiro poder pertence a quem age sem necessidade de anunciar." Quando você anuncia seus planos financeiros, 3 mecanismos destrutivos são ativados. Primeiro, a satisfação prematura. Seu cérebro interpreta o ato de falar sobre o plano como se já o tivesse executado, liberando dopamina, que deveria ser a recompensa pela ação concluída. Isso reduz dramaticamente sua motivação para realmente agir. Segundo, a exposição a sabotadores. Nem todo mundo que ouve seus planos torce pelo seu sucesso. Alguns vão plantar dúvidas disfarçadas de conselhos. Outros vão copiar suas ideias. Outros ainda vão torcer ativamente contra você sem que perceba. Terceiro, a pressão do julgamento. Quando todo mundo sabe dos seus planos, cada passo que você dá passa a ser avaliado. E o medo do julgamento paralisa mais do que qualquer obstáculo real. Marco Aurélio tomava decisões que movimentavam a economia de todo um império, mas não as anunciava antes de executá-las. Agia primeiro, silenciosamente, e só depois os resultados falavam por ele. Escreveu: "Não desperdice mais tempo discutindo o que deveria ser feito, faça." Essa filosofia de ação silenciosa era a base de toda a sua eficácia como governante e como administrador de riqueza. Observe as pessoas ao seu redor que mais falam sobre o que vão fazer financeiramente. Aquelas que anunciam cada projeto, cada ideia, cada plano de enriquecimento. Quantas realmente concretizam? Agora observe as que aparecem com resultados sem terem avisado ninguém. A correlação é esmagadora. Quem fala menos, faz mais. E quem faz mais em silêncio, prospera mais. Adote esse hábito imediatamente. Na próxima vez que tiver uma ideia, um projeto ou um plano financeiro, engula o impulso de contar para alguém. Guarde para si. Trabalhe nisso nos bastidores. Execute em silêncio e só revele ao mundo quando os resultados forem tão evidentes que não precisem de nenhuma explicação. Número 5. Observar como os outros gastam dinheiro. Este é um hábito silencioso que quase ninguém pratica conscientemente, mas que os estoicos utilizavam como uma das ferramentas mais poderosas de educação financeira.
Em vez de focar apenas nos próprios gastos, eles observavam atentamente como as pessoas ao redor se relacionavam com o dinheiro e usavam essas observações como lições gratuitas sobre o que fazer e, principalmente, o que não fazer. Sêneca era um observador meticuloso do comportamento humano. Registrou: "Olha à tua volta e vê quantas coisas existem das quais podemos facilmente prescindir." Ele não escreveu isso apenas como reflexão filosófica. Era o resultado de anos observando em silêncio como senadores romanos, comerciantes e cidadãos comuns desperdiçavam fortunas em coisas que não precisavam, tentando impressionar pessoas que não se importavam. A maioria das pessoas está tão absorvida nos próprios gastos que nunca para observar os padrões financeiros ao redor. Mas quando você desenvolve o hábito de observar silenciosamente, começa a enxergar coisas reveladoras. Nota o colega que comprou um carro que não pode pagar e agora está sufocado por parcelas. Percebe o vizinho que ostenta roupas de marca, mas não consegue cobrir uma emergência médica. Observa o amigo que gasta em jantares caros toda semana, mas reclama que não tem dinheiro para investir. Cada uma dessas observações é uma aula gratuita sobre armadilhas financeiras. E o aprendiz silencioso absorve cada lição sem dizer uma palavra. Não julga, não critica, não dá conselhos não solicitados. Apenas observa, processa e ajusta suas próprias decisões com base no que viu. Esse é o poder do observador silencioso. Aprende com os erros dos outros sem pagar o preço desses erros. Marco Aurélio praticava isso na corte imperial. Observava como seus generais, senadores e conselheiros lidavam com riqueza e poder. Escreveu em suas meditações lições extraídas dessas observações silenciosas, lições sobre ganância, sobre imprudência, sobre a ilusão de que mais posses trazem mais felicidade. Esse hábito de observação refinava continuamente sua própria sabedoria financeira. O mais poderoso desse hábito é que funciona 24 horas por dia. Cada interação social, cada conversa, cada post que você vê nas redes sociais é uma oportunidade de aprendizado silencioso. Quando alguém ostenta uma compra, pergunte-se em silêncio: isso é riqueza real ou teatro? Quando alguém reclama de problemas financeiros, observe em silêncio quais hábitos levaram até ali. Quando alguém demonstra prosperidade genuína, estude em silêncio o que essa pessoa faz diferente. Comece hoje. Na próxima interação social, ative seu modo observador. Não fale sobre dinheiro. Apenas observe como os outros falam e agem em relação a ele. Você ficará impressionado com a quantidade de sabedoria financeira que pode extrair simplesmente calando e prestando atenção. Escreva nos comentários se esse hábito fez sentido. Eu aprendo em silêncio com os erros que não preciso cometer. Número 6. Investir antes de gastar. Existe um hábito financeiro tão simples que parece insignificante, mas que funciona como uma linha divisória entre quem acumula riqueza e quem vive perpetuamente sem nada. Os estoicos praticavam esse hábito com a disciplina de guerreiros. Toda vez que dinheiro entrava, a primeira coisa que faziam era separar uma parte para o futuro. Não o que sobrava, o que chegava primeiro. Essa inversão silenciosa de prioridade é a engrenagem oculta de toda fortuna duradoura. Sêneca administrava uma fortuna colossal com um princípio aparentemente trivial. Nunca gastava o que ganhava antes de reservar uma parte para a multiplicação. Escreveu: "Não é a chegada do dinheiro que nos faz ricos, mas o que mantemos dele." Enquanto seus contemporâneos gastavam primeiro e guardavam o que sobrava, geralmente nada, ele invertia a ordem. Guardava primeiro e vivia com o restante. Esse hábito silencioso, repetido por anos, transformou uma fortuna considerável em uma riqueza absurda.
A maioria das pessoas opera na lógica contrária. Recebe o salário e imediatamente paga contas, compra coisas, satisfaz desejos. Se sobrar algo no final do mês, talvez guarde, mas raramente sobra, e mesmo quando sobra, qualquer imprevisto consome tudo. Esse ciclo se repete mês após mês, ano após ano, década após década. E ao final de uma vida inteira de trabalho, a pessoa percebe que construiu muito pouco. O hábito estoico de investir antes de gastar quebra esse ciclo de forma brutal. Quando o dinheiro chega, antes de qualquer outra coisa, você separa uma porcentagem fixa. Pode ser 10, 20 ou 30%. O valor importa menos do que a consistência. Esse dinheiro vai para um lugar onde não pode ser tocado facilmente. Investimentos, reservas, ativos que trabalham por você enquanto dorme. E só então, com o que resta, você gerencia sua vida. Marco Aurélio, apesar de governar o império mais rico do mundo, mantinha uma disciplina pessoal rigorosa com recursos. Não gastava os tesouros de Roma de forma irresponsável. Reservava primeiro para defesa, infraestrutura e investimentos no futuro do império. Só depois direcionava recursos para gastos correntes. Essa mentalidade de priorizar o futuro antes do presente é o que manteve Roma funcionando durante seu governo. O que torna esse hábito tão poderoso é que ele funciona automaticamente depois de estabelecido. Você não precisa de força de vontade todos os meses. Não precisa decidir se vai guardar ou não. A decisão já foi tomada uma vez e se repete silenciosamente. Enquanto o mundo ao redor decide todos os meses se vai economizar e geralmente decide que não, você já tem o processo rodando nos bastidores, acumulando riqueza sem esforço consciente. Faça isso agora. Defina uma porcentagem fixa da sua renda que será separada antes de qualquer gasto. Configure isso de forma automática se possível e não toque nesse dinheiro. Deixe que ele cresça em silêncio enquanto você vive com o restante. Em 1 ano ficará impressionado. Em 5 anos ficará transformado. Em 10 anos ficará livre. Número 7. Cultivar paciência como disciplina diária. Se existe um hábito que separa de forma definitiva quem constrói riqueza real de quem apenas sonha com ela, é a paciência. Não a paciência passiva de quem espera sem fazer nada, mas a paciência ativa dos estoicos. Aquela que planta, rega, cuida e confia no tempo sem arrancar a planta do solo para verificar se as raízes estão crescendo. Marco Aurélio governou Roma por quase 2 décadas. Não construiu o império em um dia, não resolveu crises com soluções imediatas, não tomou atalhos que comprometessem o futuro por conveniência do presente. Ele escreveu: "O que fazemos na vida ecoa na eternidade." Cada decisão que tomava era pensada com a paciência de quem planta carvalhos, árvores que levam gerações para atingir sua grandeza total, mas que, quando crescem, resistem a qualquer tempestade. Vivemos na era da gratificação instantânea. Queremos resultados imediatos, lucros rápidos, enriquecimento da noite para o dia. As redes sociais mostram pessoas aparentemente ricas que parecem ter conquistado tudo em meses. E isso cria uma ilusão devastadora, a de que riqueza real pode ser construída com pressa. Mas os estoicos sabiam que pressa e riqueza duradoura são incompatíveis. A pressa produz resultados frágeis. A paciência produz resultados inquebráveis. Sêneca observou: "A sorte não existe. O que existe é o momento em que a preparação encontra a oportunidade." Mas ele também compreendia que preparação leva tempo. Anos de estudo silencioso, anos de investimento consistente, anos de decisões disciplinadas que ninguém vê. A riqueza é como um bambu chinês. Nos primeiros anos, você rega todos os dias sem ver absolutamente nada brotar. Mas debaixo da terra, as raízes se espalham, se aprofundam, criam uma base invisível.
E quando o bambu finalmente rompe o solo, cresce 25 metros em semanas. O crescimento parecia inexistente, mas a preparação era intensa. A impaciência financeira cobra preços altíssimos. Faz você entrar em esquemas de dinheiro rápido que inevitavelmente terminam em perda. Faz você vender investimentos antes da hora porque não suporta a volatilidade. Faz você mudar de estratégia constantemente, nunca permanecendo tempo suficiente em nenhuma para colher resultados. Faz você comparar sua jornada com a de outros e se sentir fracassado, quando na verdade está apenas no período de raízes invisíveis. Os estoicos cultivavam a paciência como exercício diário, não como uma virtude abstrata, mas como uma prática concreta. Cada vez que sentiam o impulso de agir por ansiedade, pausavam. Cada vez que queriam resultados mais rápidos, lembravam que a natureza tem seu próprio ritmo e não pode ser apressada. Cada vez que o mundo gritava, agora, 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 eles respondiam com o silêncio de quem sabe que o tempo é o maior aliado de quem tem disciplina. Pratique a paciência financeira hoje. Olhe para seus investimentos e comprometa-se a não mexer neles por pelo menos 1 ano. Olhe para seus projetos e comprometa-se a continuar mesmo sem ver resultados imediatos. Olhe para sua jornada e comprometa-se a medir seu progresso em anos e décadas, não em dias e semanas. A riqueza silenciosa tem pressa de chegar, mas apenas para quem tem paciência de esperar. Comente se está comprometido com o longo prazo. Eu planto em silêncio e colho com paciência. Número 8. Proteger sua energia como protege seu dinheiro. Os estoicos identificaram algo que a maioria das pessoas modernas ainda ignora completamente. Sua energia é um recurso financeiro, não no sentido metafórico, no sentido prático e real. A qualidade da sua energia determina a qualidade das suas decisões. A qualidade das suas decisões determina a qualidade dos seus resultados financeiros. Portanto, proteger sua energia é tão importante para sua riqueza quanto proteger seu dinheiro. Sêneca alertou. As pessoas gastam mais tempo e energia discutindo problemas do que resolvendo-os. Ele via diariamente como senadores, comerciantes e cidadãos romanos desperdiçavam suas melhores horas com conflitos desnecessários, fofocas improdutivas e preocupações com coisas que jamais poderiam controlar. Enquanto isso, suas finanças definhavam. Não por falta de dinheiro, mas por falta de energia mental para administrá-lo com sabedoria. Pense em como a maioria das pessoas gasta sua energia diária. Acordam e imediatamente consomem notícias negativas que disparam ansiedade. Vão para o trabalho e se envolvem em dramas que não lhes dizem respeito. Gastam horas discutindo política, futebol ou fofocas sem que nenhuma dessas atividades produza 1 centavo de retorno. Chegam ao final do dia esgotadas, não pelo trabalho produtivo, mas pelo desperdício energético em atividades que não geram nenhum valor. Agora pense no que aconteceria se você redirecionasse toda essa energia desperdiçada para atividades que realmente constroem riqueza. Se em vez de discutir sobre a vida alheia, estudasse uma nova habilidade. Se em vez de se preocupar com o que não pode mudar, planejasse seus próximos passos financeiros. Se em vez de se envolver em conflitos improdutivos, investisse essa energia em criar algo de valor. Marco Aurélio praticava uma higiene energética rigorosa. Escolhia com cuidado cirúrgico onde colocava sua atenção. Escreveu: "Quantos problemas evita aquele que não olha para ver o que seu vizinho diz ou faz?" E essa não era uma frase sobre indiferença, era uma estratégia de conservação de energia. Ele sabia que cada grama de energia gasta com o que não importa é uma grama roubada do que realmente importa. O hábito silencioso de proteger sua energia envolve 3 práticas diárias.
Primeira, eliminar fontes de drenagem. Identifique as pessoas, situações e hábitos que sugam sua energia sem dar nada em troca. Reduza ou elimine o contato com eles. Segunda, criar momentos de recarga. Reserve períodos diários de silêncio, descanso e reflexão para restaurar sua capacidade mental. Terceira, direcionar energia conscientemente. Antes de se envolver em qualquer atividade, pergunte: isso vai me aproximar ou me afastar dos meus objetivos financeiros? A partir de hoje, trate sua energia como trata seu dinheiro. Não a gaste com qualquer coisa. Não a distribua para quem não merece. Não a desperdice em atividades que não produzem retorno. Invista silenciosamente nas coisas que realmente importam. Porque no final das contas, a riqueza não vai para quem trabalha mais. Vai para quem direciona melhor sua energia. Número 9. Servir antes de cobrar. Este hábito pode parecer contraditório quando se fala em atrair riqueza, mas é justamente por isso que funciona tão poderosamente. Os estoicos compreendiam uma verdade que a maioria ignora. O dinheiro é consequência do valor que você entrega ao mundo, não o contrário. Quem se concentra primeiro em servir, em resolver problemas e em agregar valor genuíno, atrai riqueza como subproduto natural. Quem se concentra primeiro no dinheiro, repele as próprias oportunidades que gerariam esse dinheiro. Marco Aurélio escreveu: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Ele governava Roma com a mentalidade de servir ao bem comum, não de extrair riqueza pessoal do império. E, paradoxalmente, essa postura de serviço lhe garantiu um poder e uma prosperidade que nenhum governante egoísta conseguiu manter por tanto tempo. Porque quando você serve genuinamente, as pessoas confiam em você. Quando confiam, te procuram. Quando te procuram, oportunidades aparecem. E quando oportunidades aparecem, a riqueza flui. A maioria das pessoas aborda cada interação pensando: o que eu ganho com isso? Mas os estoicos abordavam cada interação pensando: o que eu posso oferecer aqui? Essa inversão silenciosa de mentalidade é transformadora. Quando você entra em uma conversa pensando em como pode ajudar, as pessoas sentem isso. Quando se aproxima de um trabalho pensando em como pode agregar valor real, os resultados falam por si. Quando oferece seu conhecimento, seu tempo ou suas habilidades sem cobrar primeiro, cria uma rede invisível de valor e gratidão que eventualmente retorna multiplicada. Sêneca era conhecido por sua generosidade com amigos, alunos e até estranhos. Não porque fosse ingênuo ou porque não valorizasse dinheiro, mas porque compreendia que servir primeiro é a forma mais inteligente de investir. Cada pessoa ajudada se tornava um aliado potencial. Cada problema resolvido gratuitamente demonstrava competência. Cada ato de generosidade construía uma reputação que abria portas que nenhuma quantia de dinheiro poderia abrir. Esse hábito funciona silenciosamente. Você não serve para fazer propaganda da sua bondade. Não ajuda para postar nas redes sociais. Não resolve problemas esperando reconhecimento público. Serve porque é assim que valor real é criado. E o valor real, cedo ou tarde, se converte em riqueza real. Epicteto ensinava que a grandeza não está no que você acumula, mas no que você contribui. E os mais ricos da história, aqueles cuja riqueza atravessou gerações, foram invariavelmente aqueles que mais contribuíram. Não porque fossem santos, mas porque entendiam que servir é a forma mais eficiente de criar riqueza duradoura. Comece esta semana. Encontre uma forma de agregar valor genuíno à vida de alguém sem pedir nada em troca. Compartilhe um conhecimento. Resolva um problema. Ofereça seu tempo e faça isso em silêncio, sem esperar aplausos. Observe como, com o tempo, esse hábito abre portas que você nem sabia que existiam. Número 10.
Fazer do silêncio seu sócio mais lucrativo. Este é o hábito final e mais profundo de todos. É o hábito que conecta e potencializa todos os outros 9. É a compreensão de que o silêncio não é apenas uma ferramenta para atrair riqueza, é o parceiro mais lucrativo que você jamais terá. Os estoicos não apenas praticavam o silêncio, faziam dele um aliado estratégico em cada aspecto da sua vida financeira. Marco Aurélio escreveu suas meditações mais profundas em silêncio. As decisões que moldaram o destino de milhões foram tomadas em silêncio. As estratégias que protegeram Roma de seus inimigos foram elaboradas em silêncio. Ele compreendeu que o barulho é o ambiente da confusão, mas o silêncio é o ambiente da clareza. E clareza é o ingrediente mais valioso de qualquer decisão financeira. Pense nas piores decisões financeiras que já tomou na vida. Apostas impulsivas, gastos desnecessários, investimentos mal pensados, negócios feitos na pressa. Agora perceba, quantas dessas decisões foram tomadas em momentos de barulho, pressão ou agitação? Provavelmente todas. E quantas das suas melhores decisões financeiras foram tomadas em momentos de calma e reflexão? A correlação é clara. A qualidade das decisões financeiras é diretamente proporcional à quantidade de silêncio que as precedeu. Sêneca escreveu: "O homem que passa o tempo inteiro em público nunca será sábio." Ele não estava condenando a vida social. Estava alertando que sem momentos regulares de silêncio e reflexão, a mente perde a capacidade de pensar com profundidade. E decisões financeiras superficiais produzem resultados financeiros superficiais. O hábito de fazer do silêncio seu sócio envolve práticas específicas. Antes de qualquer decisão financeira importante, reserve um período de silêncio para refletir. Não decida sob pressão. Não decida no calor da emoção. Não decida influenciado pelo barulho de opiniões alheias. Retire-se, silencie sua mente e analise a situação com a clareza que só a quietude pode oferecer. Depois de cada conquista financeira, pratique o silêncio. Não anuncie, não ostente, não busque validação. Permita que a satisfação interior seja recompensa suficiente. Isso protege sua riqueza da inveja, das expectativas e da pressão social que destroem fortunas todos os dias. Durante períodos de dificuldade financeira, pratique o silêncio. Não entre em pânico. Não tome decisões desesperadas. Não compartilhe suas preocupações com quem não pode ajudar. Silencie, reflita e busque soluções com a mente limpa que só o silêncio pode proporcionar. Epicteto ensinou que a liberdade é conquistada por aqueles que dominam a si mesmos. E o domínio de si mesmo começa no silêncio. Quando você faz do silêncio seu hábito mais constante, cada decisão se torna mais lúcida, cada ação se torna mais precisa e cada resultado se torna mais significativo. Mas os antigos estoicos não tinham aplicativos de investimento, cursos de educação financeira, nem gurus de riqueza nas redes sociais. Tinham algo infinitamente mais valioso: hábitos silenciosos praticados com disciplina implacável, dia após dia, ano após ano. E esses hábitos produziram fortunas que atravessaram séculos e sabedoria que atravessou milênios. Quando você integra esses 10 hábitos à sua vida, acordar antes do mundo, estudar o que ninguém estuda, gastar menos do que aparenta poder, silenciar sobre seus planos, observar como os outros gastam, investir antes de gastar, cultivar paciência, proteger sua energia, servir antes de cobrar e fazer do silêncio seu sócio. Você não está apenas buscando riqueza, está se transformando no tipo de pessoa para quem a riqueza flui naturalmente e silenciosamente. Isso não é sobre ganhar dinheiro rápido, nem sobre truques financeiros. É sobre construir uma fundação interna tão sólida
que a prosperidade se torna consequência inevitável de quem você é. Os estoicos sabiam que a verdadeira riqueza não faz barulho. Ela cresce em silêncio, se fortalece em silêncio e se perpetua em silêncio. Sua jornada rumo à prosperidade silenciosa começa agora, não amanhã, não na próxima segunda, não quando as condições forem perfeitas, agora. Com o próximo hábito que praticar, com a próxima decisão que tomar, com o próximo silêncio que escolher. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Para selar essa sabedoria na sua vida, comente: "A riqueza me encontra em silêncio", e inscreva-se neste canal para mais sabedoria transformadora. Até a próxima, permaneça estoico, permaneça silencioso e permaneça no caminho da verdadeira riqueza.